gente terminou semana passada, a última coisa que a gente leu foi sobre o batismo de Jesus, né? Jesus vai até João, ele é batizado. João tem aquele testemunho que ele esperava sobre a revelação do Messias, que é sobre quem viria o Espírito de Deus, né? E pousaria sobre ele. E, além disso, Mateus vai dar um outro detalhe, né? Falando que ouviu-se uma voz do céu que disse: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E a gente entendeu que esse prazer que Deus tem é na nossa obediência. Quando a gente obedece, quando a gente se humilha, quando a gente vê a vontade dele acima daquilo que a gente visa, né? Acima do nosso próprio eu, Deus se alegra nisso. E vocês estão me ouvindo? Mudou minha gravação. Então o fone não está funcionando. Então vamos continuar assim. E aí a gente entra no capítulo 4, que vai começar falando sobre a tentação de Jesus. É engraçado que em Lucas também é o mesmo capítulo que vai falar, é o outro livro que fala desse relato, né, que a gente também já estudou, e que é também o capítulo 4. Então, a primeira parte a gente já consegue ver tanta coisa aqui nesse primeiro versículo, que diz o seguinte: então, Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Então, o que a gente vai refletir aqui nesse primeiro detalhe, né? Que foi o próprio Espírito Santo que conduziu Jesus por um propósito. Qual o propósito que foi? Uma aprovação, né? Para ser tentado pelo diabo. Por que isso acontece, né? Logo depois que Jesus foi cheio do Espírito Santo, ali no batismo, ele foi plenamente cheio do Espírito Santo, o próprio Espírito vai e conduz Jesus. Como é que é essa condução, né? Ele impeliu o coração de Jesus para ir para o deserto e tirar esse tempo de jejum. E qual era a finalidade disso? Ser tentado pelo diabo. Diabo, a Bíblia tem vários nomes, né, que dá para o diabo. E diabo, quando fala de diabo, o significado dessa palavra é adversário. Então, muitas vezes, quando a Bíblia usa esse nome diabo, eu já reparei que é quando ele está confrontando diretamente com o homem. Então, o diabo é o adversário do homem, né? Ele quer fazer de tudo para derrotar o plano de Deus, a criação de Deus. Então, ali também ele se materializou como esse adversário. E Deus quer... Por que o Espírito Santo fez isso? Porque Deus quer forjar em nós um caráter aprovado. E um caráter aprovado, ele é forjado no meio de tribulação. A gente não tem crescimento no nosso conforto. A gente cresce no desconforto, no meio de situações que são adversas. Por exemplo, academia, né? O músculo, ele só vai desenvolver, ele só vai crescer se ele for ali, triturado, né? Você vai na academia um dia, você volta toda moída, e isso é bom. Hoje, por exemplo, eu fui, né? Aí a menina falou: corre 10 minutos. Eu falei: eu não tô andando, como é que eu vou correr? Aí ela fica: yes, que coisa boa, maravilhoso, porque ela vibra, né? Quando eu tô chorando de dor, ela tá vibrando porque ela sabe que vai ter resultado aquele trabalho que ela tá fazendo comigo, né? E isso no nosso físico, e no espiritual também é assim. Quem puder, abre comigo lá em Romanos, no capítulo 5, o versículo 3 e o 4. Lá fala o seguinte, e a gente leu esse texto semana passada, quando a gente falou de todas as dificuldades que Jesus passou no início da vida dele. Mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. É isso que Deus quer de nós. Não é o nosso conforto, não é o nosso bem-estar só, né? Deus quer que sejamos felizes, quer. Só que como a gente também falou semana passada, né? A nossa percepção de felicidade, a nossa busca de felicidade pode acabar nos levando por caminhos que não são bons. Mas Deus sabe como nos forjar. Deus que nos criou, Ele sabe como trabalhar em nós. É como se fosse um treinamento. E o treinador, ele quer o bem de quem ele está treinando? Quer. Mas esse querer o bem não quer dizer que é conforto.
Uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu no corpo rompeu com o pecado. Isso está lá em 1 Pedro 4:1, falando sobre Jesus, que Jesus sofreu na carne dele provações, tribulações, e que por causa disso ele venceu o pecado. A Bíblia fala também, que a gente leu semana passada em Hebreus, né, que Jesus, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, a gente precisa começar, ao invés de só reclamar e murmurar, começar a valorizar os nossos momentos de dificuldade, os nossos momentos de sofrimento, porque nesse momento nós temos oportunidade de sermos forjados de uma forma que no momento de tranquilidade não conseguiríamos. Então, temos visita. Jesus, ele foi batizado e ele foi para o deserto antes de iniciar o ministério público dele. Então, nisso ele estava sendo preparado para o ministério dele. E para isso ele tinha que estar fortalecido para enfrentar todas as batalhas que viriam para ele. Então o espírito dele precisava estar fortalecido. Como ele fortaleceu o espírito dele? Através do jejum e resistindo ao diabo, derrotando ele diante de tudo aquilo que ele veio oferecer para Jesus. Eu anotei aqui, ó, conforto não gera força. Enquanto nós buscamos uma vida confortável, Deus quer que nós sejamos fortes. O fruto da paciência é gerado em situações que irão requerer paciência. Eu anotei isso aqui porque eu estava até vindo para casa um dia refletindo sobre isso e eu me lembrei de quantas vezes eu já escutei, me diz aí quem já escutou isso. Fala assim, não pode orar por paciência, porque se você orar por paciência, Deus vai mandar luta. Quem já escutou isso? Me diz aí. Pode ligar o microfone, que eu não estou vendo todas vocês. Mas é numa Sim, já escutamos muito. Eu Não mesmo já escutei várias vezes. Não Eu também pode. já escutei, gente. Eu demais. Várias vezes. É demais. E aí eu ficava assim no conflito, eu falava, mas como é que não pode orar por paciência se a gente tem que ter paciência? Não, se orar por paciência vai trazer luta. Ué, mas se a luta que vai forjar em mim uma pessoa paciente, eu vou ficar evitando isso? Sabe? Isso Não tudo é? vem daquilo que a gente comentou, de que a gente vive buscando uma vida confortável, a gente vive buscando um lugar de descanso. E esse lugar de descanso não traz sofrimento. E a gente começa a entender que tudo que vai contra mim, que tudo que não me é bom na minha visão, não vem de Deus. E aí a gente rejeita muitas vezes situações que Deus coloca diante de nós para o nosso próprio crescimento. Se é no meio de situações adversas que eu vou desenvolver paciência, a paciência faz parte do fruto do Espírito, então o Senhor manda situações e me ajuda a desenvolver isso que eu preciso e não evitar. Domínio próprio vai vir em situações que você precisa se controlar, entendeu? Demais. Então, você quando estiver exposto a esse tipo de situação, não fica murmurando, não fica, ai meu Deus, o que está acontecendo comigo? Começa a pensar o que aquilo pode te trazer de bom. Em cada situação de dificuldade, a gente tem que focar no nosso crescimento e não no nosso sofrimento. A gente sair dessa posição de vítima, de autocomiseração e começar a olhar qual o proveito que eu posso tirar disso. Toda situação na vida tem um lado bom. Todas. Até a pior que seja tem um lado bom. O Mateuzinho estava lendo um livro do pastor Lucinho, não sei se todo mundo aqui conhece, e o livro se chama Loucos por Jesus. E esse livro conta a história de várias pessoas que foram perseguidas por causa do evangelho. E ele lia e chorava e vinha me contar e tal. Aí ele falou assim, mamãe, olha só que coisa incrível que aconteceu. Tinha um cara que aí ele sofreu um acidente, ele perdeu uma perna. E aí ele começou a ter que usar uma perna mecânica. Só que essa perna mecânica era oca por dentro e ele era um missionário. E aí ele começou a fazer missões e ele começou a contrabandear Bíblias. E ele contrabandeava as Bíblias dentro da perna mecânica. Ele escondia as Bíblias dentro da perna e passava e ninguém nunca revistou e nunca suspeitou. É um testemunho bem famoso, chama o Contrabandista de Deus. Lá tem um trechinho falando dele. E eu achei incrível o Mateus conseguir
tirar uma coisa boa de uma situação que poderia ser só ruim, né? Tipo, ele perdeu a perna, que coisa ruim. Não, mas porque aconteceu isso, ele teve a oportunidade de levar Bíblias para as pessoas de uma forma que ninguém jamais confiou dele. Então, tudo você pode ter algo para crescer, e é um exercício que a gente tem que fazer. O que eu posso aprender com essa situação? O que Deus está querendo me ensinar com isso? Mas não é Deus, não é o diabo. Ok, mas Deus faz com que todas as coisas trabalhem juntamente para o bem daqueles que andam segundo o seu propósito, que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Então, não importa a situação, Ele vai fazer com que isso coopere para o meu bem. E aí aqui fala que Jesus, ele foi para o deserto e ele foi fazer, que ele jejuou 40 dias e 40 noites. Esse tipo de jejum a gente vê 2 vezes na Bíblia, né? Moisés também jejuou 40 dias, que foi quando ele subiu no monte para receber as tábuas da lei. E também Elias. A Bíblia fala de um jejum de Elias de 40 dias. A Bíblia tem vários tipos de jejum. Períodos diferentes, propósitos diferentes. Como é que fala? Eu vou falar. Não, mas é isso mesmo que eu queria falar. Períodos de tempo diferentes e propósitos diferentes. E o que é jejum? E aí eu queria parar um pouco para falar disso e falar que a gente vai falar mais sobre jejum quando a gente ler lá Mateus 6, porque Mateus 6 também fala sobre jejum. Então, o que é jejum no sentido literal da palavra? Jejum é quando você se abstém de um alimento por determinado período de tempo. E aí, até hoje, está muito na moda o tal do jejum intermitente, né? Mas com o propósito de emagrecer. Então, é isso. Às vezes as pessoas fazem de jejum de televisão. Isso não se caracterizaria jejum, poderia ser um propósito. Estou num propósito para não assistir televisão, estou num propósito para deixar de fazer alguma coisa. Mas quando a gente fala de jejum, necessariamente a gente está falando de alimentos, abstenção de comida. E o jejum bíblico, ele tem um propósito determinado, que é o quê? A gente se aproximar de Deus. E aí, o que eu queria falar sobre jejum? Que existe muita confusão em torno do que é o jejum. Porque se confunde, por exemplo, o jejum... Deixa eu só desligar os áudios aqui. Desliguei. Se confunde muito, por exemplo, jejum com penitência. E aí eu vou começar para explicar o que é o jejum, eu vou explicar o que o jejum não é. Então, começo por isso. Jejum não é penitência. O que é penitência? Penitência é uma pena, uma penalidade, é um castigo. E muitas vezes as pessoas fazem promessa, fazem um jejum como se fosse um tipo de promessa, num sentido de que Deus vai ver o seu sofrimento, vai ficar com pena de você e vai fazer aquilo que você está pedindo, porque você está se esforçando muito. E, gente, a primeira coisa que eu queria falar é isso. O jejum, ele não serve para mudar Deus. Deus não muda. E o que move a mão de Deus não é o nosso sofrimento. Porque, gente, se sofrimento movesse a mão de Deus, no mundo não ia ter ninguém sofrendo. Porque as pessoas, a gente vê o mundo como está, a gente vê tanta injustiça, tantas pessoas inocentes sofrendo. Se isso fosse suficiente para mover a mão de Deus, ele estaria impedindo nessas situações. Mas o que move a mão de Deus não é o sofrimento humano, não é a ira humana. O que move a mão de Deus é a nossa fé. Então, não é porque Deus está te vendo sofrer, está te vendo passar fome, que ele vai ficar com pena de você e vai te atender. O jejum não é isso. Outra coisa que o jejum não é dieta. E o que vai diferenciar o jejum da dieta? O jejum é algo espiritual. Se você só deixa de comer com o propósito de emagrecer, você está fazendo uma dieta. Vou fazer um jejum, aproveito e emagreço. O jejum, gente, a gente vai ver quando a gente for ver o que o jejum é. O jejum, ele serve para matar a nossa carne, para matar os nossos desejos carnais e fortalecer o nosso espírito. E aí, se eu vou fazer um jejum com propósito pode ser de saúde, ok, mas um propósito de vaidade, já está desvirtuando o foco, porque o propósito do jejum, ele é espiritual. E dieta, você só para de comer. O jejum não é só parar de comer. O jejum envolve outras práticas.
como o jejum ele é para enfraquecer a sua carne, se você não ora, se você não busca a Deus, se você não lê a Bíblia e não se alimenta, você não vai fortalecer o seu espírito, que é a parte mais importante do jejum. Então, o jejum não é dieta. Outra coisa, jejum não é, eu quis tentar traduzir isso numa frase, e virou essa frase aqui, que jejum não é outdoor de espiritualidade. Se o jejum em você provoca orgulho ou vaidade, porque você tem uma vida mais santa do que os outros, o seu foco já se perdeu. Que era uma coisa que a gente vai ver em Mateus 6 que Jesus combate. Ele combate os religiosos, por quê? Porque eles jejuavam para falar, olha, a gente jejua 2 vezes por semana, e ficava propagando isso. O jejum não é para isso, o jejum é algo individual, é seu com Deus. É um propósito que você faz com ele. E aí, lá em Mateus 6 eu vou entrar mais nisso, mas para falar sobre uma coisa do falar. Posso falar que estou de jejum? Antigamente eu tinha uma barreira imensa com isso, porque eu me lembrava muito do que Jesus tinha dito, que quando uma pessoa jejuasse, ela não devia ficar divulgando. E aí eu traduzi isso na minha cabeça e pelas coisas que eu fui ensinada também, de que quando você está de jejum você não pode falar. E aí, gente, era o caos, porque às vezes eu estava em algumas situações, pô, você não quer comer? Eu falo, não, tô com fome não. Morrendo de fome, claro, o jejum dá fome, gente. E aí eu falei assim, aí uma hora eu parei para refletir, eu falei, gente, eu tô fazendo um jejum para me santificar e eu tô mentindo por causa do jejum, deve ter alguma coisa errada. E aí eu fui me aprofundar nisso. Qual é o problema quando você fala do jejum? É quando você fala para ser reconhecido. Quando você fala para, olha, não, eu estou jejuando, eu sou uma pessoa muito espiritual. Isso aí é vaidade. Isso aí é fruto da carne. Então, o jejum não é para isso. Se o jejum está fazendo com que você sinta isso, ore, porque esse sentimento é o que tem que cair, é esse sentimento que tem que ser morto. Então, o jejum, o que o jejum é agora? O jejum, ele vai estabelecer uma ordem correta de governo. Que ordem é essa? Que o espírito que deve governar a nossa carne. O nosso espírito governa a nossa carne. O que é a nossa carne, gente? São os nossos impulsos, os nossos desejos naturais, que são por si só pecaminosos. E o que é o nosso espírito? É onde habita o Espírito de Deus. Então, é aquela guerra do cachorro que a gente já falou, né? Do pitbull e do vira-lata. Coloca os dois para brigar. Quem é que vai ganhar? O que tiver mais alimentado, o que tiver mais forte. Esse que vai ganhar essa briga. Quem é mais forte, a carne ou o espírito? Paulo diz que a carne, ela está sempre guerreando contra o espírito. É o tempo todo uma guerra. Isso está lá em Gálatas 5:17. A carne está militando contra o espírito. Quem vai vencer essa briga? Quem tiver mais forte. Quem tiver mais alimentado. Como é que eu alimento a minha carne? Vivendo pelos meus impulsos. Vivendo, fazendo aquilo que eu tenho vontade de fazer. Gritando com alguém, dando uma palavra ríspida, tendo inveja, mentindo. Quando a gente pega lá Gálatas 5, que vai falar das obras da carne, vai demonstrar tudo isso. Do que a carne se alimenta? Vou até ler junto com vocês. Ó. Gálatas 5:17 até o 23, ele vai estar falando desse assunto. Ó. E aí ele vai falar das obras da carne. O que é obra da carne? Imoralidade sexual. É você não ter uma vida santa, uma vida pura, sabendo que o seu corpo, ele é para o seu esposo. Se você ainda é solteira, você tem que se santificar, se guardar. Todo esse impulso para não viver dessa forma é uma obra da carne. Impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões. Dissensões são brigas, né? Facções são divisões. Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Essas são as obras da carne. E é disso que a nossa carne se alimenta. Quando você nega algo para a sua carne, por exemplo, comida. Comida é uma necessidade natural. Tem pecado em comer? Se não for com gula, não existe pecado nenhum em comer. Mas aí o que o jejum faz? Você estabelece o governo correto. Você está negando para o seu corpo
uma necessidade natural que ele tem, que é o quê? Comida. E aí você sente fome e você fala, não vai comer, porque quem está governando aqui agora sou eu. Isso vai trabalhar na gente o quê? O domínio próprio. Porque sua carne não precisa só de comida para se alimentar. Ela precisa de todas essas coisas aqui que eu li. Ela deseja esses comportamentos. Então, a partir do momento que você sente fome e fala, não vou comer porque eu estou dedicada a um propósito maior, a hora que você sentir vontade de mentir, você já vai estar mais fortalecida para negar essa outra necessidade também que sua carne tem. A hora que você ficar irada, você também já vai ter mais controle para dominar esse tipo de sentimento. Então, o jejum tem muito mais relação conosco do que com Deus. O jejum não muda Deus, o jejum me muda. O jejum deixa o meu espírito atento, alerta, fortalecido à voz de Deus. E aí eu sei como orar, eu sei como pedir, a minha fé ela é fortalecida e através da fé, é o que a gente falou lá no primeiro ponto, essa fé que move a mão de Deus. Então, quando eu nego para minha carne algo que é fundamental para a sua sobrevivência, que é comida, para buscar coisas espirituais, eu estabeleço quem está no governo. Governa o propósito e não as minhas vontades. Você coloca a sua vontade no lugar certo. De novo, repetindo aquela frase, né, que a gente já falou aqui. Quem vive pelas suas próprias vontades não é livre. Quem faz tudo o que quer não é uma pessoa livre. É uma pessoa escrava dos seus próprios desejos. Uma pessoa verdadeiramente livre é uma pessoa que tem a capacidade, domínio de decidir o que ela vai fazer, de decidir fazer o que é correto, mesmo que você esteja com vontade de fazer alguma outra coisa. É vencer essas vontades. A carne não necessita só de comida, foi o que a gente já falou, né? Mas ela se alimenta do pecado, dessas obras da carne que a gente lê. Mas o espírito, ele se alimenta da presença de Deus. Que como da presença de Deus? Através da sua busca de oração, através da busca da palavra, e seu espírito vai sendo fortalecido. Por isso que eu falei que só deixar de comer vai enfraquecer sua carne, de repente. Você vai conseguir ter domínio próprio, né, de negar algumas coisas, mas o seu espírito mesmo, ele não vai estar fortalecido, porque você fortalece o seu espírito alimentando ele. E como é que o espírito é alimentado? Através desse relacionamento com Deus, porque o nosso espírito, no nosso espírito não é a gente que governa, quem governa é o Espírito Santo. E quando a gente mantém essa conexão, ele vai ficando cada vez mais forte. E aí ele manifesta o fruto do Espírito. E qual é o fruto do Espírito? Está lá no versículo 22 de Gálatas 5, que fala o seguinte, que é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É interessante a gente olhar que as obras da carne, elas são múltiplas, mas o fruto do Espírito é um só. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente vai produzir essas características. Então, às vezes a gente está mais afastado, às vezes a gente está mais irritado, às vezes a gente está mais sem controle, ansiedade, tudo isso. Como é que você vai fortalecer o seu espírito para vencer essas obras da carne? Através do jejum. O jejum libera a sua fé e é a fé que move a mão de Deus. Eu falei com vocês, né, antes da gente começar aqui, a gente ia falar sobre jejum. Vamos falar mais sobre jejum em Mateus 6, mas queria saber se alguém tem alguma dúvida sobre esse assunto, para ver se a gente pode conversar sobre isso. De repente, a dúvida de alguém aqui pode ser a dúvida de outras pessoas. Alguém quer falar? Mari, qual é a Mariana que está aí? Tem duas, né? A Mari tinha me perguntado sobre jejum, não sei se ficou claro. Oi, Nath. Oi. É a Marivelho, Oi, Marivelho que tá aqui. Tudo bom? Que bom que tá aí. Então, tem a Tudo Mari bem? Fernandes, que é a que tinha me perguntado. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, viu? Escrever. Ô, Nath, Sim. deixa eu tirar uma dúvida contigo. Então, quando a gente tira, por exemplo, eu vou ficar sem assistir televisão, vou fazer jejum de rede social, então isso não é a forma mais correta da gente
fazer o que é certo, né? Então tem que ser ligado à comida mesmo. E aí eu posso, por exemplo, tirar especificamente uma comida, por exemplo, amo chocolate, então eu vou ficar sem comer chocolate por X tempo. Somente um item ou o jejum ele é de comida geral, total? Então eu vou ficar sem comer mesmo nada por tantas horas. Sim. O que eu quis diferenciar é mais a questão da nomenclatura. Porque o jejum também é um propósito que você faz, né? É um propósito que você está buscando. Então, de repente, você pode fazer um propósito de ficar sem assistir televisão, porque você está assistindo coisas que não te edificam, porque às vezes você está perdendo muito tempo ali, você poderia estar dedicando aquele mesmo tempo para estar buscando a Deus, e isso é válido, entendeu? Só não é jejum, no sentido literal da palavra, mas é um propósito, às vezes um propósito de deixar um tempo as redes sociais para estar se dedicando mais ao Senhor. A Bíblia fala de algumas situações de propósito, né? A Bíblia fala, inclusive, até entre casais, né? Fala que, por exemplo, para a mulher não recusar estar lá junto com o marido, exceto se for por um período pouco de tempo para um propósito determinado. Então, existem propósitos em outras áreas. Agora, eu só quis diferenciar a questão da palavra jejum. E aí tem vários tipos de jejum. Tem o jejum total, que é o jejum sem água e sem comida. E aí você tira um período para jejuar. É interessante você ir começando aos poucos. Então, vou fazer uma refeição. E aí você faz o jejum total de uma refeição. Daqui a pouco você fala, não, vou fazer o contrário. Agora eu vou fazer uma refeição no dia e vou jejuar as outras. E aí você vai se fortalecendo e vai progredindo nisso. Quanto mais tempo você fizer, mais útil isso vai ser para o seu espírito. Então, eu conheço pessoas que já fizeram jejum total e aí de pessoas próximas, né? E eu também já fiz jejum de 3 dias sem água. O que eu fiz 3 dias foi com água, mas fazer jejum de 3 dias sem água, sem comida. Ok. Tem jejum que é de alguma coisa específica. E aí a gente vai lembrar do jejum de Daniel, que o povo fala muito, né? É um jejum bem famoso, vamos colocar assim. Que é um jejum que você só se alimenta de coisas naturais, de produtos da terra. Então, são vegetais, leguminosas e água. E frutas, né? E aí a pessoa tira um período para isso. É engraçado que o povo fala do jejum de 40 dias de Daniel, não, de 21 dias de Daniel, mas o jejum que Daniel fez por 21 dias não foi esse jejum. Esse jejum Daniel fez, se eu não me engano, foram 2 anos, que foi o período que eles estavam sendo preparados no reinado da Babilônia. Então Daniel e os amigos dele ficaram nesse período restritos de algum tipo de alimento. Esse jejum de 40 dias aqui fala que Jesus não comeu durante 40 dias. Então, a maioria das pessoas entendem que nesse período ele estava bebendo água, só não estava comendo durante 40 dias. Então, tem vários tipos de jejum. Vou fazer jejum de doce. O mais importante é a gente entender o propósito disso, que o propósito é ter uma transformação interior. Lá a gente vai ver, Isaías 58. No Antigo Testamento também tinham vários propósitos do jejum. Tinha um jejum que era o jejum de santificação, por exemplo, que provavelmente é esse jejum que Jesus estava fazendo, né? Que era quem fazia o voto do Nazireu tinha um jejum que ele tinha que fazer. Ele não podia comer coisa de animal, tinha uma alimentação bem restrita, né? E agora eu não vou lembrar quais eram todas as restrições. Mas quem fazia esse voto de Nazireu tinha uma alimentação bem restrita. Então era um jejum e era um jejum para a vida toda. Eu conheço pessoas também que decidiram, fizeram um voto com Deus fazer um jejum de açúcar para o resto da vida. E a pessoa nunca mais comeu açúcar. E nem sabe quando vai comer, se vai comer. É isso, gente. Anota aí, Isaías 58. É quando Deus está falando com o povo de Israel sobre jejum, que eles tinham o hábito de jejuar. E aí tem um dia de jejum que é estabelecido no Antigo Testamento oficialmente, que todas as pessoas jejuavam e, pasmem, até hoje os judeus jejuam nesse dia, que é o dia do perdão, é o dia do Yom Kippur. Esse dia é um dia de jejum. Gente, é tão engraçado que a gente viajou para Israel e, sem saber, a gente chegou lá em Tel Aviv, que é a capital, na semana do Yom Kippur. Aí a gente ficou 2 dias de passeio, no outro dia o rapaz falou, olha, amanhã não tem passeio, a gente tem que voltar hoje correndo pro hotel,
porque a partir de 6 horas está tudo fechado. E vocês têm que correr para o mercado para comprar comida, se vocês forem comer, porque amanhã não abre nada. Então, assim, quem acredita, quem não acredita, não abre nada, ninguém faz nada, porque é o dia do jejum oficial. Então, começa às 6 horas da tarde do dia anterior e só é entregue 6 horas da tarde do outro dia, um jejum total. E as pessoas jejuam e nem comida se vende lá. Isso, estou falando coisa de 4 anos atrás, até hoje é assim. É um dia do ano que os judeus eles jejuam. Então, tem esses propósitos diferenciados, mas o mais importante é a gente entender que tem algo que tem que mudar dentro de mim. O meu espírito tem que sair fortalecido, né? Eu tenho que conseguir vencer esses desejos da carne, que não é só comer, mas são todas aquelas obras que a gente citou. Então, sempre que você estiver se sentindo mais assim, acho que estou precisando fazer um jejum. Gente, eu li um livro e aí eu recomendo para todo mundo. Eu até comprei um dele porque eu li PDF. Eu posso até mandar para vocês, tá? PDF. Ô, Nath. Fala comigo. Oi. É só no Yom Kippur que não abre nada no sábado, ou no sábado normal não abre também? Não entendi. Fala de novo. É só no Yom Kippur que não abre nada, ou no sábado, lá em Israel também nada funciona? Não, funciona. Funciona mais. O Yom Kippur, assim, é total. Não abre mesmo. No sábado a gente vê a correria dos judeus indo para a sinagoga e tudo. No sábado não, na verdade eles começam a preparação do sábado na sexta-feira à noite, né? Mas o Yom Kippur eu nunca vi nada parecido com aquilo. Realmente não abre nada. Nesse dia o Tiago até jejuou, eu não jejuei não, gente, eu comi. Até comi no hotel. Nath, eu queria fazer uma pergunta também, já que a gente está falando de jejum alimento, em Levítico vai falar de alimentos impuros e puros, né? Sim. Já no Novo Testamento, tem uma parte de Mateus que a gente vai chegar ainda, que vai falar, que Jesus fala, a única vez assim que eu vejo ele falando dessa questão do alimento, que na verdade o que é impuro é o que sai, né? E não o que entra, que ele se refere a alimento. Sim. Então, no caso, quando ele fala isso, os alimentos se tornam puros ou ainda para os judeus eles consideram essa questão da pureza e impureza dos alimentos? Bom, a gente tem que entender duas coisas aí. O Antigo Testamento ele foi escrito para os judeus. E a lei que vigora ali não é a lei que vigora para a gente. Então, existe alimento impuro para a gente? Não existe. E aí, lá em Atos, vai estabelecer duas coisinhas que tem que observar, né? Para nós que somos gentios. Mas essa lei, essas restrições foram quebradas. Esse texto está citando aí, que Jesus fala que o que contamina o homem é o que sai, não o que entra. Jesus estava falando com os fariseus com relação até à lavagem das mãos, né? Que eles consideravam todo um ritual de lavagem das mãos como se o ritual em si fosse capaz de produzir algum efeito. Jesus fala, se no seu coração não muda, não adianta nada. Então, essa impureza dos alimentos, elas não cabem pra gente, né? Para o judeu cabe, ele ainda respeita. A comida do judeu, por exemplo, ela é kosher, né? Que fala que é a comida que não pode ter leite misturado com carne. E aí vem lá dos princípios do texto lá de Levítico, porque tem um texto levítico que fala que o bezerro não pode ser cozido no leite da mãe. E aí eles englobaram isso para tudo. Então, por exemplo, você vai comer, o Tiago chegou lá em Israel, por exemplo, e pediu uma pizza de calabresa. E aí ele passou vergonha, porque calabresa é carne e pizza tem queijo. Então, não tem pizza de calabresa, né? Carne de porco também, eles não comem tudo. Até, inclusive, no voo para lá, tinha o cardápio e tinha uma opção kosher para judeu, especificamente, comer. Porque não pode ter nenhum tipo de alimento que tenha essa mistura de carne com leite. Muito obrigada. E aí eu tô falando do livro, né? Gente, esse livro é maravilhoso. Recomendo demais. A celebração da disciplina. E aqui ele fala sobre jejum. Ele fala sobre jejum de uma forma muito detalhada, muito prática e intensa também, assim. Que aí você tem que colocar em prática, você fala, meu Deus. Mas aqui fala, nesse capítulo aqui fala sobre jejum. Então, quem quiser, eu tenho ele em PDF, e aí eu passo essa parte do jejum para vocês. Só me pedir em box. Tá bom? Alguém mais quer fazer alguma pergunta sobre jejum?
Ô, Nath, eu tenho uma dúvida. É, quando a gente está jejuando, a gente tem que fazer algum tipo, assim, uma oração especial ao longo do jejum, porque às vezes a gente jejua num horário, por exemplo, de trabalho, você está jejuando. Sim, Aí, assim, a gente tem que fazer alguma oração, alguma entrega. Eu sempre fico nessa dúvida quando eu estou jejuando. sim. O que que a gente falou, né? O jejum ele tem que envolver essa busca mais intensa, porque a intenção é o seu espírito estar fortalecido. Mas aí você está jejuando no horário de trabalho, que eu acho muito importante você orar para iniciar o seu jejum e principalmente orar para entregar o seu jejum. Não ser uma coisa tipo, deu 6 horas e aí você começa a comer, sabe? Marcar aquele tempo, colocar como algo espiritual mesmo e ter esse momento da entrega. Se for um jejum total, separa um tempo no final para orar, para você ter essa razão, né, esse significado, para não ser uma coisa ritualística. Tem que ser algo que tem que mudar dentro da gente, tem que ter essa conexão com o Espírito Santo. Outra coisa que a gente pode falar também, que tem muita dúvida, sobre quando você quebra o jejum. Estava de jejum e esqueci. O que eu faço? Continua. Para de comer, continua. Não, já quebrei, agora não adianta mais. Adianta sim. Para de comer, continua o jejum, pede perdão e continua no seu propósito. Ok? É melhor do que você abandonar o barco, porque o que acontece também muitas vezes? A gente falha e aí a gente desanima. E aí na próxima vez acaba ficando mais difícil, porque você fala, uma vez não consegui e tudo. Então, assim, continua, permanece. Falhou, gente, já aconteceu. Eu não era criança, uma vez na escola, fui comer o lanche da escola, aí eu lembrei, eu saí correndo pro banheiro, cuspi o negócio e continuei no jejum. Já aconteceu de eu lembrar muito depois. E aí vem aquela tristeza, né? Aquele peso, mas assim, ora e continua. Já aconteceu também de eu não conseguir e ter que entregar o jejum antes. Uma vez eu estava jejuando e eu estava no meu período menstrual e eu tinha caminhado muito no dia, porque eu morava longe da parada de ônibus, então eu tinha que andar muito para chegar na parada, andei no sol quente, fui para a faculdade, estudei o dia todo. Quando foi umas 6 horas da tarde, eu quase desmaiei. E aí minha cabeça formigou, meu corpo inteiro formigou, aí me socorreram. E aí eu tava com o Thiago, eu namorava com ele sabia que eu tava de jejum, e aí ele pegou e foi comprar um suco pra mim, porque foi uma questão de pressão e tudo e tal. E aí eu tive que quebrar o jejum antes. Já aconteceu também de eu estar de jejum, aí chego em casa, minha mãe pediu pizza. Aí eu falei, cara, não vai dar. Quero muito, Deus, mas não vai dar, não vou resistir. E aí deu entrar pro meu quarto para orar, para entregar o jejum. E ali naquela oração eu ser fortalecida e acabei que nem entreguei, saí do quarto mais forte e não rompi com o jejum. Então, quando acontecer isso, assim, quebrar só a situação assim, né, que não tiver como, é o melhor. E se aconteceu de você esquecer, de você quebrar, ora, pede perdão e continua e termina o seu propósito. Ok, obrigada, Nath. Nada. Então, vamos lá. Gente, ler Isaías 38 é muito importante, porque aí Deus está falando com o povo isso, né? Que o jejum deles era só superficial, né? Era só o deixar de comer, que terminava em gritaria, eles continuavam escravizando, fazendo mal para as pessoas. E aí Deus, eu estou falando de Jesus, depois eu vou ver os vídeos e eu falo os nomes tudo errado. Ele fala no versículo 6, o jejum que eu desejo não é esse, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper os jugos. E aí ele vai falando, partilhar sua comida, ajudar o pobre e o desamparado. Então tem muito mais a ver com o fruto que ele vai produzir do que com o ritual em si. Não é o ritual que muda Deus, é você que vai sendo transformado, ficando mais próximo do Espírito dele e começando a reproduzir aquilo que é o que Deus é. Então, Jesus, ele estava se preparando para começar o ministério dele ali no deserto e ele precisava fortalecer. E fala aqui no final, gente, a gente está no segundo versículo ainda, mas o resto é mais rápido. Fala que ele sentiu fome, no final de 40 dias teve fome. Gente, não tem problema se tá de jejum e sentir fome, vai sentir fome mesmo. Eu tô com dor de cabeça.
vai ter, porque o seu corpo vai ficar pedindo comida. Mas se não for uma causa assim que você vai desmaiar, continua, persevera, porque você vai vencer. Uma hora a fome acaba, uma hora a dor de cabeça passa e você vai ficando cada vez mais fortalecido. Aí eu falei, é natural sentir fome, mas continue governando você e não a sua necessidade. O jejum vai trabalhar o domínio próprio, principalmente. Uma das coisas que eu mais vejo é o domínio próprio sendo trabalhado. Você conseguir governar as suas vontades e as suas emoções. E aí Satanás vem para tentar Jesus. E o que ele faz? Satanás a gente trabalha com duas coisas, né? Também, entre várias. Mas o que eu vou ressaltar aqui é com dúvida, semeando dúvida no seu coração. Ele fez isso lá no jardim com Eva. Foi isso mesmo que Deus disse, que vocês não podem comer nada daqui? Aí a Eva responde, não, ele falou que a gente não pode comer só uma. Mas ele já vem trazendo esse tipo de confusão. Quando a gente estudou sobre as tentações de Jesus lá em Lucas, eu fiz um paralelo com a tentação no jardim. E aí, quem quiser, entra lá no nosso canal do YouTube, vai ter Lucas 4, tá? Eu não vou entrar dessa forma aqui hoje, eu vou falar de outra forma. Então, qual foi a primeira tentação que Satanás trouxe, né? As necessidades físicas. Jesus estava com fome, ele falou, olha, se você é o Filho de Deus, né, me prova, faça com que essas pedras aqui se transformem em pão. Você não tem necessidade de fazer, você não tem o poder de fazer isso e você não está com fome. Vai aí e se resolve. Tornar pedras em pão seria uma solução rápida que Jesus faria por sua própria força, sem depender de Deus. Ele poderia satisfazer uma necessidade dele, quebrar um princípio e resolver o problema dele. Só que Jesus responde que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então, quando Satanás vier te tentar para que você resolva as coisas do seu jeito, resolva as suas necessidades pela sua própria força, lembra que a nossa dependência é em Deus e não na força do nosso próprio braço. A gente depende da palavra que vem da boca de Deus. Pão é necessário para a gente viver? É. Mas mais necessário que o pão que a gente come é viver pela palavra que sai da boca de Deus. E aí a segunda tentação, ele falou assim, olha, se você é o Filho de Deus, joga isso daqui para baixo. E aí eu mandei a foto lá para vocês, que era isso aqui que eu queria mostrar. Vocês viram lá que eu mandei o pináculo do templo? Deixa eu ver. Eu não preparei. O pináculo do templo, gente, era a parte mais alta que tinha do templo. Então, de alguma forma, o diabo levou Jesus para aquele lugar para colocar ele nessa situação, né? Então, se você é o Filho de Deus, se joga daqui, porque a palavra mesmo está escrito, né? Que ele vai dar ordem aos seus anjos e ele vai te segurar para que você não tropece em pedra alguma. Da onde que vem essa citação? Lá do Salmo 91. E aqui é muito engraçado, né? Porque tem muita gente que abre a Bíblia no Salmo 91 como se fosse afastar o diabo, né? E aí a gente descobre que o diabo sabe o Salmo 91 de cor. Que o Salmo 91 não afasta o diabo, não. O que afasta o diabo é a gente entender o que esse Salmo está falando. Então aqui, ó, gente, isso aqui era o muro do templo. Aqui era a parte principal, onde era antes do tabernáculo. Aqui era onde ficava o sinédrio, que eram as reuniões dos religiosos, né? E o pináculo do templo é aqui, ó. É o lugar mais alto, né? Onde Satanás levou. Isso aqui era muito alto. Eu vi algumas descrições falando que isso aqui podia ser do tamanho de um prédio de até 50 andares. Mas aí eu não posso afirmar, porque eu não sei qual é a veracidade, né? Dessa informação. Compartilhar. Então, levou ele lá para isso. O que Satanás estava semeando em Jesus? Dúvida. Se você é o Filho de Deus, prova. E ele não falou que ia fazer isso. Vamos ver se ele é fiel mesmo, né? Se ele vai fazer mesmo aquilo que ele prometeu. Ele estava questionando a identidade de Jesus e queria induzi-lo a tomar atitudes irresponsáveis sem propósito para comprovar o que Deus disse. Isso não é comprovação. Deus disse isso, então quero ver ele me provar. Isso não é comprovação, gente. Isso é questionamento.
Isso não é fruto de fé, isso é fruto de dúvida. Então, toda vez que a gente leva a vida de uma maneira irresponsável e fica esperando o socorro de Deus, não, Deus está comigo, Deus vai me guardar. Só que você está vivendo a vida de uma maneira irresponsável, de uma maneira sem propósito, você está atentando a Deus. O que o Salmo 91 vai falar nessa parte? Ele vai falar que se você fizer do Senhor o seu abrigo, Ele vai te proteger. Os anjos dele vão te proteger, mas é quando você está abrigada nele, não quando você está saindo pela rua aí com o olho fechado, se arriscando, e aí no sentido literal e não literal do que eu estou falando, esperando que Deus traga livramento para as coisas erradas que você está fazendo. Quando Jesus cita essa passagem, não põe o Senhor teu Deus à prova, ele está citando uma passagem de quando o povo no deserto ficou murmurando contra Deus, porque eles estavam sem comida. Deus enviou a provisão, mas ficou muito bravo com eles por causa da murmuração. Porque a murmuração, gente, é o resultado da incredulidade. A murmuração, ela revela um coração que não confia. Então, toda vez que você está murmurando, você está provando a Deus, colocando Deus à prova. E isso não agrada a ele. Esse texto, gente, que eu falei da murmuração, está lá em Deuteronômio 6,16, falando sobre ele, e o episódio aconteceu em Êxodo 17. Terceira tentação, o que ele falou? Levou Jesus para um lugar mais alto ainda. E o que eu percebi aqui? Que o diabo foi dobrando a aposta. Cada negativa que ele levou, o diabo foi dobrando a aposta. Primeiro falou o quê? Das pedras que estavam no chão. Façam com que essas pedras se transformem em pão. Jesus recusou. E aí ele levou ele na parte mais alta do templo e falou, e mostrou ali para baixo. E aí de repente ele leva no monte mais alto ainda e fala, olha, aqui está diante de você todos os reinos do mundo. Tudo isso aqui foi me entregue. Quando que isso foi entregue para o diabo? Quando lá no jardim o homem tinha recebido domínio sobre todas as coisas e o homem peca e esse domínio é entregue nas mãos de Satanás. E aí ele oferece para Jesus um atalho. Porque Jesus veio com um propósito. E Jesus hoje, ele reina sobre todas as coisas. E ainda vai reinar de uma forma efetiva quando o reino dele vir. E Satanás quis propor o que para ele? Eu te entrego tudo agora. Você só precisa aqui se prostrar e me adorar. Ele mostrou para Jesus os reinos, né? E é a primeira vez que ele mostra algo concreto. Então, isso está também falando para a gente sobre o cuidado que a gente tem com o que os nossos olhos veem e estão desejando. Ele tentou convencer Jesus do mesmo jeito que ele tentou convencer Eva lá no jardim, mostrando o fruto, fazendo ela olhar para o fruto. E quando ela olhou para o fruto, desejou o fruto, ela foi lá e teve uma atitude errada. O diabo estava oferecendo para ele um atalho em troca de princípios eternos. Muito cuidado com as propostas facilitadoras que requerem negociar princípios. E isso, gente, está diante da gente todos os dias. Atalhos, facilidades que fazem com que a gente esqueça daquilo que Deus pediu para a gente, esqueça daquilo que Deus requer para a gente e comece a viver buscando os nossos próprios interesses. Como é que a gente faz para vencer isso? Cada resposta que Jesus deu para o diabo, gente, ele mostrou para a gente como vencer todos esses tipos de tentação, que são as tentações que estão diante de nós até hoje. Como vencer essa necessidade de poder, de conquistar, de querer as coisas que eu desejo? É colocando Deus no centro. Jesus falou, também está escrito, adore somente o Senhor, seu Deus, e somente a Ele preste culto. O Senhor deve ser o centro do nosso coração, da nossa adoração. Quando ele é o centro, o poder desse mundo não consegue nos corromper. E aí a recompensa que a gente tem dele é muito maior do que qualquer coisa que a gente possa conseguir longe dele. Lá em Tiago 4,7 vai falar o seguinte, submetam-se a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como resistimos ao diabo? Não cedendo a ele. Foi isso que Jesus fez. Resistiu e a Bíblia fala o quê? Que o diabo deixou. No versículo 11. Então os anjos vieram e o serviram. Deus tem recompensa. E nenhuma proposta que o diabo faça pra gente, que o reino das trevas faça pra gente, compensa a recompensa que vem de Deus. Os anjos vieram e serviram Jesus. Imagina um banquete que não foi isso. E Jesus podia ter colocado tudo isso a perder por causa de pedras que se transformariam em pão. Então, recuse essas propostas e saiba que a recompensa que vem de Deus ela é muito maior.
No versículo 12 vai falar sobre quando João Batista, quando Jesus ouviu que João Batista tinha sido preso, ele voltou para Galiléia. Quando que João Batista foi preso? João Batista foi preso por Herodes, porque Herodes se casou com a esposa do irmão dele. E João começou a condenar isso, falando que isso era errado. E aí a mulher de Herodes, que era a mulher do irmão dele, ficou muito brava por causa das coisas que João estava pregando e falando. O nome dela era Herodias. E por causa disso, João tinha sido preso. Depois ele foi decapitado, numa outra situação. Mas o motivo dele estar sendo preso foi isso. Está lá em Mateus 14, a gente vai chegar lá. Lá em Mateus 14, dá uma rebobinada na fita para falar disso. E fala que Jesus sai e voltou para Galiléia. Saindo de Nazaré, ele foi para Cafarnaum, que foi o lugar onde ele foi viver, que era ali na região de Naftali e Zebulon. Aqui vai falar de Zebulon que ele viveu humilhado, né? Que ele era um povo humilhado. Lá em Isaías 9, que fala desse texto, vai falar disso. Humilhado como? Por que esse povo foi humilhado? Aqui, gente, antes de Jesus, os territórios estavam divididos dessa forma. Eram as tribos de Israel. Volta aqui. Então, as tribos dividiam dessa forma. Essa daqui é a tribo de Naftali e aqui é a tribo de Zebulon. Esse riozinho aqui, né, esse laguinho aqui, é o tal do Mar da Galileia, que na verdade não é mar, né? É um lago. E aqui eram cheios de cidadezinha. Então, mostrei para vocês como era antes de Jesus e aqui como era no tempo de Jesus. Então, tá vendo aqui, ó, Cafarnaum bem aqui, ó. E aí, aqui não vai mostrar, mas a gente viu que aqui era Naftali e Zebulon era aqui em cima. Então, era bem nessa região mesmo que a profecia dizia que o Messias ia se manifestar. E foi ali onde começou o ministério de Jesus. Daí em diante, Jesus começou a pregar sobre o reino de Deus, né? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Uma curiosidade, gente, em Mateus a gente vai ver muito mais o termo reino dos céus. E nos outros livros a gente vai ver muito o reino de Deus. Por que essa diferença? Muita gente quer falar, não, porque quando fala reino de Deus está falando no céu, quando fala reino dos céus, quando fala reino de Deus está falando na terra, quando fala reino dos céus está falando no céu. E não é isso. Existem textos que são equivalentes e um autor vai usar reino de Deus e outro autor vai usar reino do céu. Por que Mateus evita falar reino de Deus? Porque para o judeu, gente, o nome de Deus é sagrado. Existia até um ritual quando os escribas iam escrever o nome de Deus nas escrituras antigas, ele tinha que passar por um ritual de lavar as mãos e tudo só para escrever o nome de Deus. Então aquele negócio de não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão é muito intenso para o judeu. E Mateus respeitou isso. Então, tanto quanto se pôde evitar usar o nome de Deus, Mateus evitou e ele usou, por exemplo, aqui o reino dos céus. E aí a gente precisa entender uma coisa sobre o reino dos céus e o reino de Deus. Existe um conceito amplo e existe um conceito restrito sobre o reino de Deus. O reino de Deus, no conceito amplo, é o governo de Deus, aonde Deus governa. Por isso que algumas vezes Jesus falou assim, não, quando disserem o reino de Deus está ali, está acolá, é na cidade tal, não vão, porque o reino de Deus está entre vós. Quando ele usa assim, o reino de Deus está entre vós, ele está querendo dizer que quando Deus está governando a nossa vida, quando Deus está atuando aqui na terra através de nós, esse é o reino de Deus, é a atuação de Deus. A gente vai ver esse sentido de governo de Deus, nesse sentido amplo. Por exemplo, tem várias citações, mas quem quiser anotar, em Mateus 12, 28 tem uma citação que abrange dessa forma, e Lucas 17, 20 e 21. Às vezes vai causar confusão, porque aí Jesus fala, o reino de Deus já chegou, e aí a gente está achando que reino de Deus é quando Jesus vai voltar só, e aí fala assim, nossa, então Jesus errou? Não. É o conceito que é aplicado de duas formas, no sentido amplo e no sentido restrito. No sentido restrito, o que é? É o reinado de Deus sobre toda a terra, que vai se manifestar plenamente quando Jesus vier reinar aqui na terra. E é o que a gente lê lá em Apocalipse, é o que a gente lê numa citação que tem lá em Mateus 25, que a gente vai passar por ela também. Em 1 Coríntios, quando fala, não entrará no reino de Deus, não entrará no reino dos céus, está falando desse reino que será manifesto plenamente. Então, Jesus
começou a pregar sobre o reino de Deus estar próximo, sobre o governo de Deus, sobre o homem estar próximo. Por quê? Antigamente, né, no Antigo Testamento, as pessoas eram governadas pelo quê? Pela lei. Viviam tentando obedecer uma lei que nunca conseguiam. E quando vem o governo de Deus, o que que nos governa? Não é essa vontade, não é esse esforço próprio de tentar agradar a Deus, mas é o próprio Espírito de Deus governando a nossa vida que faz com que a gente vença o pecado. E aí ele fala o que que tem que fazer para receber esse reino. Arrependimento, foi o que a gente comentou semana passada. É o arrependimento que nos prepara para esse encontro, para esse participar do reino de Deus. Quando a gente se arrepende, a gente deixa o nosso pecado e Deus começa a governar a nossa vida. E aí, vamos falar aqui sobre quando Jesus chamou os primeiros discípulos, falando que Jesus estava andando à beira-mar da Galileia e viu esses irmãos. Foi legal que a gente já comentou no começo e foi isso que aconteceu. André, lá em João, vai falar que André era discípulo de João Batista e já tinha começado a seguir Jesus. André era irmão de Pedro. Provavelmente ele comentou com Pedro sobre tudo isso. E aí, eles estavam lá lançando as redes, estavam pescando e Jesus chegou e chamou eles. Lá em João, eu acho que em João, que vai falar que Jesus, ou é em Lucas, que Jesus pediu o barco emprestado para falar para a multidão. E depois tem aquela pesca milagrosa, que eles pegam os peixes, que o barco quase afunda. Foi nessa situação que Jesus chamou Pedro. Só que Mateus, no estilo dele de escrever muito sucinto, ele só deu esse detalhe. A gente junta as histórias para entender como tudo isso aconteceu. Então, Pedro e André eram irmãos, Tiago e João também eram irmãos. E eles 4 eram sócios. Lá em Lucas vai falar sobre essa sociedade. Então, eles eram sócios de quê? De peixe. Eles pescavam e compartilhavam ali de alguma forma, eles tinham um negócio juntos. Lá em Lucas 5 fala sobre isso. Então, Jesus chamou Pedro e André, que estavam lançando as redes, e João e Tiago, que estavam preparando as redes. O que é esse preparando? Eu fui atrás da origem. Isso é costurando, né? Porque quando eles pescavam, as redes rasgavam muito. Então, ou antes deles começarem a pescar, ou talvez depois eles estavam arrumando essas redes. E me chamou muito a atenção essas duas, frisar essas duas palavras, tanto em Mateus como em Lucas, vai frisar que eles estavam em momentos diferentes da pesca. Isso me mostra o quê? Que Jesus chama pessoas em momentos diferentes do processo delas, do que elas estão fazendo. Então, enquanto Pedro e André já estavam no final da pesca, né, já estavam lavando as redes, que fala lá em Lucas, Tiago e João estavam preparando as redes. Então, gente, para andar com Jesus, ele vai chamar o que é preparado e o que não é preparado. Ele vai chamar o que é experiente e o que não é experiente. Ele trabalha tudo em todos. Então, não importa em qual momento da sua vida você está, o quanto você se sente preparado para seguir Jesus. Isso não é predisposição para ele te chamar ou não te chamar. O que é predisposição para ele te chamar é o seu coração, que vai largar tudo imediatamente e vai seguir ele. Mais uma vez a gente vai ver aqui frisando sobre essa obediência instantânea, essa obediência rápida, como ela é importante. Falando no versículo 20 sobre Pedro e André. No mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Sobre João e Tiago. E eles deixando imediatamente seu pai e o barco seguir. É muito importante a gente não protelar esse momento do nosso encontro, esse momento de ir, esse momento de obedecer. Jesus chamou pessoas que estavam ocupadas, pessoas que estavam trabalhando. Às vezes as pessoas acham que o evangelho é a última alternativa para quem não deu certo em nada. Aí virou crente, aí virou pastor. Ele é também a última alternativa para quem já não tem alternativa mais nenhuma. Mas ele é a primeira alternativa da vida de qualquer pessoa. Então, ele chamou pessoas que estavam em funções, e não pessoas que estavam sem o que fazer, né? Pessoas que estavam trabalhando. Então, o que é pré-requisito, né? Não é pré-disposição, não. Eu queria falar pré-requisito
para ser discípulo de Jesus? É ouvir esse chamado e seguir. Não importa em que momento da sua vida você está, não importa se você é muito ocupado ou se você não é, Deus, ele te chama. Jesus está te chamando. E o que é pré-requisito para você segui-lo é a sua obediência, obedecer e ir. E aí no versículo 23 vai falar o seguinte, que Jesus, ele saiu ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas essas enfermidades e doenças entre o povo. O ministério de Jesus começou a crescer, ele começou a pregar na rua. E muito importante a gente entender essas 3 palavrinhas aqui, ó, ensinando, pregando as boas novas e curando. São 3 esferas do ministério de Jesus e 3 esferas que a gente deve mergulhar também. Quando a gente estudou Lucas 20, eu falei sobre isso bem no comecinho. Então, quem quiser, volta lá e vê o vídeo, porque é muito interessante a gente entender o que significa ensinar, o que significa pregar as boas novas e o que sobre curar, eu não falei porque está aqui. Mas, em suma, o que é? Ensinar é o estudo da palavra, é você se aprofundar em conhecer, em saber o que está escrito, é fazer isso aqui que a gente está fazendo. A gente está fazendo aqui esses dias todos uma disciplina de estudo, estudando o que a palavra é. Pregar as boas novas. O que é boa nova? Boa nova é a boa notícia do reino. E qual é a boa notícia? Que Deus enviou Jesus para livrar o mundo dos seus pecados. Essas são as boas novas. Essa é a pregação das boas novas que Jesus estava falando ao povo, que tinha chegado um tempo que Deus tinha trazido a libertação que o povo precisava. E curando. O que curar quer dizer? A própria manifestação do reino de Deus. Como é que o reino de Deus é manifesto? Através das curas, dos milagres. E aí, outra coisa que eu queria frisar, no versículo 24, que fala que Jesus curava as pessoas que sofriam de vários males e tormentos. E fala, endemoniados, loucos e paralíticos. E ele os curou. Aqui são as 3 esferas da nossa vida, gente. Endemoniados, uma pessoa endemoniada é uma pessoa que está com o espírito perturbado por demônios. Demônios, que são espíritos malignos, estão perturbando a vida dela. E Jesus curou, expulsou demônios. Segundo, loucos. O que é louco? É doença mental. Não tinha as classificações que a gente tem hoje. É bipolar, depressivo, vários tipos de doença mental. Chamava tudo de doido. E Jesus curou os loucos. Então, Jesus também tem cura para a nossa vida emocional, para a nossa alma. E terceiro, curou os paralíticos. O que é? Físico, cura física, cura no corpo. Jesus também tem cura para o nosso corpo. Então, Jesus tem cura para o nosso espírito, Jesus tem cura para a nossa alma e Jesus tem cura para o nosso físico. O poder dele alcança todas as esferas. Não, Jesus cura câncer, mas não cura depressão. Cura sim. Jesus cura a depressão, mas não cura o câncer. Cura sim. Não, mas uma pessoa que fizeram um trabalho para ela e aí não tem jeito. Tem jeito sim. Jesus quis demonstrar aqui que para todas essas 3 esferas da nossa vida existe cura. E a fama de Jesus começou a se espalhar por todas as cidades e muitos vinham até ele para conhecê-lo e segui-lo. E finish. Capítulo 4. Amém? Viu que não ia dar tempo do 5?